Protozooses transmitidas por insetos parasitas. As protozoonoses humanas principais transmitidas por vetores parasitas têm por vetor insetos. Por isso, a profilaxia principal é o controle dos insetos, como diminuir criadouros, utilizar inseticidas e repelentes, proteger a casa com telas, as camas com mosquiteiros e utilizar roupas compridas em locais de risco. São doenças causadas por protozoários transmitidas por vetores e que estudaremos nesse vídeo: a leishmaniose, doença de Chagas e a malária. A leishmaniose é uma protozoonose negligenciada no planeta. Acomete grande número de pessoas, principalmente das populações mais pobres. O Brasil é o país atualmente com o maior número de infectados, preocupando os dados sobre leishmaniose visceral americana. Os gráficos do Ministério da Saúde mostram os milhares de doentes brasileiros computados em 16 anos. Mas e do que se trata a leishmaniose? A leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha ou flebótomo, pertencente ao gênero Lutzomyia, que picam mamíferos silvestres ou domésticos, principalmente o cão, que servem de reservatório dos protozoários, isto é, alojam o parasita sem apresentar sintomas. E depois o homem, este sim fica doente. No Brasil, são comuns duas formas de leishmaniose, a tegumentar e a visceral. A leishmaniose tegumentar, também conhecida no Brasil como úlcera de Bauru, foi relatada por acometer muitos operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, que ligaria Bauru ao Mato Grosso e à Bolívia. É causada pela infecção do protozoário Leishmania brasiliensis, descrita pelo pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, Gaspar de Oliveira Viana. Aqui, o parasita, que forma lesões na pele, conhecidas como botão do Oriente, também aparecia nas mucosas, com quadro clínico mais grave, causando deformações e podendo levar à morte. O tratamento se dá por antiparasitários, disponíveis gratuitamente no SUS. Já a leishmaniose visceral é causada pela infecção do protozoário Leishmania chagas, também conhecida como doença Kala-Azar, por causa do número de doentes nesta região da Índia. Ao afetar órgãos internos, geralmente baço, fígado e medula óssea, apresenta sintomas como febre, perda de peso e inchaço dos órgãos, podendo levar à sua falência e, por consequência, ser fatal. O tratamento ocorre por antiparasitários disponíveis no SUS. Se desenvolve em cães com aumento dos linfonodos, perda de pelo, úlceras e descamação da pele, atrofia muscular, hemorragia nasal, anemia, alterações nos rins, fígado e articulações. Não tem cura, mas tem vacina canina comercializada no Brasil, com reforço anual. A doença de Chagas. A doença de Chagas é circunstanciada pela infecção do protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. É transmitido pela picada do inseto Triatoma infestans, percevejo, conhecido como barbeiro, que aninha-se em frestas de palha, barro ou madeira. Mas pode ser difundida
por alimentos contaminados, com conteúdo do sistema digestório do inseto, como o caldo de cana, o açaí, ou por transplante de órgãos e transfusão de sangue infectados. Cientistas brasileiros descobriram o agente etiológico e o vetor da doença e foram homenageados. Carlos Chagas, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que descreveu o protozoário. E Oswaldo Cruz, que descreveu o ciclo do barbeiro. A doença apresenta duas fases. Na fase aguda, aparecem sintomas como febre, cansaço, aumento do fígado e baço e inchaço nos olhos. Na fase crônica, aparecem lesões musculares e aumento do coração, intestino e esôfago. Na figura, vemos coração infectado com o protozoário e foto de coração adulto de tamanho normal e 2 chagásicos. O barbeiro ou chupança é hematófago de hábito noturno. Adquire o parasita ao picar animais silvestres contaminados, como gambás e roedores, ou o homem infectado. A transmissão acontece pelas fezes. Ao picar o homem, o inseto defeca e, ao coçar, o protozoário penetra no organismo pela ferida. Pode entrar também por mucosas. Caindo na circulação, o Trypanosoma cruzi afeta linfonodos, fígado e baço. Depois, desloca-se para coração, intestino e esôfago, provocando o aumento. Uma vez que tenhamos uma resposta imunológica adequada, as lesões não são importantes. Caso contrário, a doença pode ser fatal. O tratamento na fase aguda se dá por antiparasitários. Já na fase crônica, só podemos tratar os sintomas. Dia 14 de abril é o Dia Mundial do Combate à Doença de Chagas, que é endêmica no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos doentes desenvolvem doença cardíaca, levando 4.600 pessoas a óbito por ano. O órgão divulga que a principal forma atual de contaminação se dá por meio de alimentos contaminados, após ter sido feita a campanha de controle de vetores. O mapa está marcado nos municípios com maior incidência anual por 100 mil habitantes no Brasil entre 2007 e 2019. A malária. A malária também é conhecida como maleita, impaludismo ou cesão. Tem por agente etiológico o protozoário Plasmodium. No Brasil, são 3 espécies que acometem os doentes. Plasmodium vivax, que causa a doença mais branda, por infectar 1% das hemácias do hospedeiro. Plasmodium malariae, de febre mais baixa e que torna-se crônica. E Plasmodium falciparum, conhecida como a forma maligna da doença por destruir de 2 a 25% das hemácias do hospedeiro, podendo ser fatal. Transmitida pelo mosquito prego do gênero Anopheles. O ciclo do Plasmodium. A fêmea do mosquito prego contaminada é vetor de entrada do protozoário por meio da saliva, que entra em contato com o sangue humano na hora da picada. Uma vez na corrente circulatória, o protozoário chega ao fígado, onde se instala e multiplica. Mata o hepatócito e volta à corrente circulatória. Nesse estágio, o protozoário infecta as hemácias, onde volta a se multiplicar.
A hemácia infectada torna-se uma bolha que se adere ao vaso até explodir com novos protozoários, que podem estar na fase sexualmente imatura, que busca novas hemácias para a reprodução, ou na forma sexualmente madura, sendo macho ou fêmea, e ficam no sangue até serem absorvidos pela picada de mosquito, onde vai ocorrer reprodução, reiniciando o ciclo. Durante a passagem no hospedeiro intermediário, que é o homem, o protozoário causa febre, dores de cabeça e pelo corpo, tremores, suor e palidez, cansaço, inchaço do fígado. Quando nas hemácias, causam anemia. Existe diferença no ciclo das febres altas em cada um dos tipos de Plasmodium. Na espécie Plasmodium vivax, a febre tem ciclo de 48 horas. No Plasmodium malariae, o ciclo passa a ser de 72 horas, com uma febre mais branda, mas que reaparece meses depois, por isso a doença é crônica. O Plasmodium falciparum tem um ciclo febril alto de 72 horas, com agravante de anemia e possível trombose, pelo excesso de bolsas de hemácias aderidas nos vasos. O tratamento ocorre com a administração de antimalárico. Já foram publicados casos de transmissão por transfusão sanguínea, por objetos cortantes perfurantes contaminados ou mãe-bebê durante o parto. O Dia de Combate à Malária foi eleito 25 de abril. Doença endêmica de regiões tropicais e subtropicais do planeta, foi registrado em 2017 o último surto no Brasil. A Amazônia é considerada área de risco. Os gráficos do Ministério da Saúde mostram surtos registrados no Brasil entre 1959 e 2019 e como vem diminuindo o número de internações e óbitos, mesmo durante os surtos. Até a próxima!